Irmãos, saúde e paz. Hoje eu trago o livro Ideias e Ilustrações, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Capítulo 14 da paciência. E a história é o conferencista atribulado. Numa manhã ensolarada de domingo, Gustavo Torres, em seu gabinete de estudo, alinhava preciosos conceitos sobre a arte de ajudar. Espiritualista consciencioso, acreditava que a luta da terra era a abençoada escola de formação do caráter, e por isso, atendendo às exigências do próprio ideal, enfileirava tranquilo frases primorosas para o comentário evangélico que pretendia movimentar na noite seguinte. Depois de uma renovada prece, começou a escrever sentidamente. O próximo, de qualquer procedência, é nosso irmão, credor do nosso melhor carinho. O caluniador é um teste de paciência. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Desesperação é chuva de veneno invisível. A desculpa constante é garantia de paz. Não ouvides que a irritação em qualquer parte é fermento de discórdia? Suporta a dificuldade com valor, porque a aprovação é recurso demonstrativo de nossa fé. Seu irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Se alguém aparece com instrumento de aflição em tua casa, não fujas ao exercício da tolerância. A calma tonifica o espírito. Neste momento, a velha criada veio trazer um chocolate sobre a qual, sem que ela percebesse, pousara uma pequena mosca, encontrando a morte. Torres notou o corpo estranho e, repentinamente indignado, brandou para a servidora. Como se atreve a semelhante desconsideração? Acredita que eu devo engolir um mosquito desse tamanho? Impressionada com o golpe que o patrão vibrava na bandeja, a pobre mulher implorou: desculpe-me, senhor. A enfermidade assombra-lhe os meus olhos. Se é assim, falou áspero, fique sabendo que não preciso de empregada inútil. O conferencista da arte de ajudar ainda não dera o incidente por terminado quando o recinto foi invadido pelo estrondo de um desmoronamento. O condutor de um caminhão, num lance infeliz, arrojara a máquina sobre os muros da sua residência. O dono da casa desceu para a via pública como se fora atingido por um raio. Abeirou-se do motorista maltrajado e gritou colérico: criminoso, o que fizeste? Senhor, rogou o misério, perdoe-me o desastre. Pagarei todas as despesas da reconstrução. Tenho a cabeça tanta como a moléstia do meu filho que agoniza há muitos dias. Desgraçado, o problema é seu, mas o meu caso será entregue à polícia. E quando Torres, possesso, usa o telefone, discando para o delegado do plantão, meninos curiosos invadem o jardim bem tratado, esmagando a plantação de cravos que lhe exigira um imenso trabalho na véspera. Exasperado novamente, avançou para as crianças ameaçando: vagabundos, larápios, rua, fora daqui! Daí a instantes, policiais intencionosos cercaram o domínio e Torres regressou ao ambiente do gabinete, como se estivesse acordado de um pesadelo. Da mesa, destacava-se um minúsculo cartaz, em que releu um parágrafo destacado por ele mesmo, que dizia: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Atribulado, sentou-se, deteve-se novamente na frase preciosa que ele mesmo escrevera:
e reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos. E, envergonhado, passou a refletir. Irmão X. Irmãos, eu peguei esse estudo, eu estava procurando um estudo para passar para os irmãos. Encontrei esse estudo da paciência, em que demonstra que ninguém está livre de um momento de irritação, né? Ninguém está livre disso. Por isso, irmãos, que a todo momento devemos estar alertas, porque às vezes é nesse momento de erro nosso que os irmãos espirituais que não querem o nosso bem entram em ação, né? No momento em que a senhora fala sobre a sua vista conturbada, ao invés do irmão pegar todo o ensinamento que ele mesmo escreveu, em vez de usar aquilo para crescimento pessoal dele mesmo e auxiliar aquela irmã, ele falou palavras horríveis para ela. No momento em que o irmão, com seu filho doente, atribulado da cabeça, entra em sua casa com um caminhão e destrói o seu muro, em vez dele parar para pensar o que esse irmão está passando para ter acontecido isso. Será que eu posso ajudá-lo de alguma forma? Mas não. Gritou, desgraçado, o problema é seu. Quantas vezes na vida nós fizemos o mesmo? Quantas vezes na vida perdemos um momento em que era para crescimento espiritual e fizemos ele de bang jump, vamos dizer assim. Que bang jump, se os irmãos já nunca escutaram, é quando alguém amarra umas cordas no pé e pula. E quando nós perdemos uma oportunidade dessa, e na maioria das vezes nos irritamos, é como se a gente estivesse fazendo isso sem corda. É um bungee jump sem corda. Nós afundamos. Porque nós perdemos a oportunidade de evoluir. E perdemos a oportunidade de auxiliar aos nossos irmãos. Ele continua com uma poesia. Seja a tua paciência qual fonte que não se esgota. Arrojo sem disciplina é trilho para a derrota. Coração, dirige o leme, que te regula o dever. Quem a si próprio se teme, nada mais tem a temer. Milton da Cruz. E para finalizar, e para terminar, uma frase do irmão André Luiz. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se debalde, buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Saúde e paz. Irmãos, saúde e paz, do livro Caminho, Verdade e Vida, Firmeza de Fé. Lição 124. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13.
Aqui Jesus nos convida a uma reflexão. É necessário uma fé, sim, todos nós precisamos de fé. Independente de religião, precisamos acreditar em um ser supremo, em um ser superior, que irá nos conduzir a um bem maior. Mas é preciso que a nossa fé seja alicerçada em algo firme, que nos dê sustentação. Então Jesus coloca aqui exemplos de rocha. É preciso ser firme como uma rocha, mas é preciso criar raízes, porque senão ficaremos, como diz o próprio Evangelho, à mercê dos ventos, dos assopros, das ondas, das intempéries, dos problemas inerentes dos humanos, nossos mesmo. E aí, com isso tudo, seremos vacilantes, não teremos firmeza, não estaremos acreditando realmente no Mestre, porque não temos bases. Estamos como se a nossa fé estivesse sobre areia, que vai de acordo com o vento. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter uma fé consciente, baseada nos ensinos que nos levarão a um melhoramento espiritual, material e espiritual. Então é preciso que raciocinemos um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante citado pelo Mestre. E muitos se colocam como uma plantinha realmente, uma plantinha feliz, como se vivesse na infância indefinidamente. Se alegram com a vida, se acostumam com o ambiente que eles acolhem, mas não se movem à procura de melhoras ou de progresso, que é natural do ser criado por Deus. Então o que ocorre? Não tendo raízes, torna-se frágil e morre. A vida, meus queridos, é mais do que viver, é mais que respirar, é mais que qualquer outra necessidade básica referente à matéria. A vida é divina. Se ela é divina, ela pertence a um ser maior. Nós pertencemos a um ser superior que nos criou e que nos fez imagem e semelhança de si mesmo, para que pudéssemos nos tornar seres inteligentes e seres melhorados espiritualmente. Mas, se nós não sairmos do nosso conforto, se nós não sairmos em busca desse melhoramento, dessa firmeza espiritual, vamos continuar caminhando e vacilando, não criando raízes em lugar nenhum, e a mercê de tudo e de qualquer sorte de problemas, porque não temos aonde buscar, não temos quem nos socorrer, nem mesmo saberemos pedir, porque não criamos o hábito de conversar com Deus. Então é preciso ganhar tempo, enquanto temos tempo, buscarmos o melhor para nós. Vamos pensar em nós. Vamos nos perguntar: o que faço hoje? Como está a minha fé? Tenho olhado para mim mesmo, sobre os meus atos, as minhas ações? Vamos refletir. Aqueles que buscam o aperfeiçoamento material existem e o espiritual adormecido. É necessário buscar aperfeiçoamento material e espiritual, porque as tribulações chegam para todos nós, e se o nosso espírito estiver faminto, não teremos condições de vencermos nenhuma batalha, porque esquecemos de dar o alimento ao espírito, e esse alimento é a fé. Em alguma época da nossa vida, precisamos enfrentar as adversidades, porque são necessidades do mundo material e na maioria das vezes encontramos dificuldades até para resolver coisinhas pequenas. É preciso dar um passo maior, meus queridos,
um passo maior, ir para frente, caminhar sabendo qual o roteiro, para onde vamos, porque aí ficará mais fácil a nossa trajetória aqui na Terra, com menos ilusão e com mais compreensão de quem somos e por que estamos aqui. Saúde e paz.